Isabel, professora de História, e a gente vai fazer agora alguns exercícios sobre os governos populistas. Vamos lá, número 1. Em seu segundo governo, Getúlio Vargas sofreu uma forte pressão política por parte de setores conservadores da sociedade. O principal partido que polarizou esta oposição foi a União Democrática Nacional, a UDN, que tinha como mais destacado líder... Bom, a gente na história do Brasil, nesse período dos governos populistas, tem sempre um personagem que surge muito forte como opositor, de Vargas, mas que aparece também destacadamente em outros governos. Vamos ver quem é. João Goulart? Não, lembrando que o João Goulart era ministro do governo de Vargas. Café Filho? Também não. Luiz Carlos Prestes? O Luiz Carlos Prestes, que participou do movimento tenentista, teve a coluna Prestes, uma figura também importante, mas não líder da UDN. E Carlos Lacerda. Bom, chegamos ao nosso personagem histórico. Foi Carlos Lacerda que a maior parte do tempo teve essa dualidade com Getúlio Vargas, rivalizando, criticando e pressionando o governo dele. 2. A renúncia do presidente Jânio Quadros em 1961 pode ser associada a um conjunto de problemas, dentre os quais se destaca a resistência do presidente em adotar uma forma autoritária de governo, defendido pela oposição e pelos militares. B. Reação dos setores conservadores contra a política externa independente, principalmente após a condecoração do líder revolucionário cubano Che Guevara. C. Crescente oposição popular, liderada pelo PTB, contrária ao controle da UDN e, em especial, a ascendência de Carlos Lacerda no governo. D. Rompimento com a FMI, Fundo Monetário Internacional, e o lançamento de uma política de integração americana, a OPA, Operação Pan-Americana, em contraponto à Aliança para o Progresso. E apoio de Jânio Quadros ao projeto do vice-presidente João Goulart de conferir aos sindicatos crescente papel no governo. Vamos lá, a gente está numa época de Guerra Fria, a gente tem a bipolaridade, a gente tem de um lado o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e do outro lado você tem o bloco comunista liderado pela União Soviética. E aí os países vão procurando estender a sua área de influência, pegar os países e tentar ficar influência sobre um regime ou sobre o outro. O Brasil, por muito tempo, ele manteve-se alinhado aos Estados Unidos, ao bloco capitalista. Só que aí, quando a gente vê Jânio Quadros, ele tenta fazer uma política independente, uma política de não alinhamento. E tem algumas atitudes que foram assim, condenadas, criticadas e questionadas, como, por exemplo, condecorar Che Guevara, um revolucionário super famoso que participou ativamente da Revolução Cubana, que era uma pedra no sapato dos Estados Unidos, porque como um país tão próximo aos Estados Unidos, fez uma revolução e parou de seguir lá nos Estados Unidos por muito tempo. Cuba sofria influência direta e forte do governo americano. E aí quando faz a revolução comunista, corta esses laços. E o Brasil, nessa época, vai e condecora Che Guevara, que participou ativamente disso. Então aqui a gente tem como resposta a letra B, que era contra a política externa independente, com condecoração do líder Che Guevara. 3. Brasília nascia, brotada de uma nave mágica, em meio do deserto, onde os índios não conheciam nem a existência da roda. Estendiam-se estradas e criavam-se grandes represas. Das fábricas de automóveis surgia um auto novo a cada 2 minutos. A indústria acelerava-se a grande ritmo. Abriam-se as portas de pá a pá. A inversão estrangeira. Aplaudia-se a invasão de dólares. Sentia-se vibrar o dinamismo do progresso. Bom, esse texto aqui está falando do governo Kubitschek.
Como é que você vai saber? Primeira coisa, falou em Brasília, criação de Brasília, tá falando do JK, Juscelino Kubitschek. E aí ele tá falando sobre o quê? Sobre um plano que o Juscelino fez para tentar agir em pontos estratégicos da economia e do desenvolvimento brasileiro. Então você tem aqui plano SALT, plano de desenvolvimento, plano trienal, metas e bases e planos de metas. Aqui a gente está falando sobre o plano de metas. Eram as metas que o governo deveria atingir para que esses setores considerados estratégicos pudessem acelerar, pudessem se desenvolver e promover, né, o sucesso, promover o progresso brasileiro. 4. O general Eurico Caspar Dutra foi eleito presidente em 1945, após uma articulação política comandada por Getúlio Vargas junto às forças que o apoiaram durante o Estado Novo. Por sua vez, Dutra pretendeu dar uma nova dinâmica econômica ao país, abrindo o mercado nacional para a entrada de mercadorias importadas. No aspecto político, Dutra promulgou uma nova Constituição, ampliando alguns direitos, como, por exemplo, o voto direto para a eleição de representantes. Em relação ao governo Dutra, analise as seguintes afirmações. Então vamos lá. Durante seu governo, Dutra colocou o Partido Comunista na ilegalidade e todos os funcionários públicos pertencentes ao mesmo partido foram exonerados de cargo. Pela Constituição promulgada em 46, decidiu-se que militares analfabetos poderiam votar. O voto feminino foi mantido e sua idade mínima reduzida para os 18 anos de idade. 3. Por ser um mercado consumidor de grande interesse, o Brasil absorveu uma significativa quantidade de bens de consumo, principalmente dos Estados Unidos. E durante o governo de Dutra, o Brasil anunciou o rompimento de suas relações diplomáticas com a União Soviética. Aqui eu vou mostrar para vocês uma forma de fazer para ajudar quando vocês precisarem resolver uma questão. Já vou deixar marcadinho o seguinte. Você tem aqui 4 alternativas. Você pode não saber exatamente qual que está muito certa. Então você vai por partes. Vamos lá. Durante seu governo, lembrando que está perguntando qual é incorreta. Então 3 certas, 1 errada. Durante seu governo, Dutra colocou o Partido Comunista na ilegalidade. Todos os funcionários pertencem... Isso está certo? Viu que está certo? Marcou aqui. Então você já vai aqui nas opções e vai olhar qual está dizendo que é 1 incorreta. Você já sabe que a 1 está correta. Então, ó, não pode ser essa, não pode ser essa. Já eliminou 2. Pela Constituição promulgada em 46, decidiu-se que militares analfabetos poderiam votar. Errado, né? Militares analfabetos não podiam votar. Então você já sabe que essa daqui, ó, tá incorreta. Então na resposta certa tem que ter a letra, tem que ter o número 2. Então vamos lá, aqui tem a 2, deixa. Apenas a afirmativa 3 tá errada. Já arriscou. Olha só, tá ficando cada vez mais fácil você descobrir a resposta certa. 3. Por ser um mercado consumidor de grande interesse, o Brasil absorveu uma significativa quantidade de bens de consumo, principalmente dos Estados Unidos. Isso está certíssimo. Quando pensa no governo do Dutra, uma das coisas mais fortes é essa entrada de produtos dos Estados Unidos. Então aqui está certo. Então a 3 não pode estar na resposta. Então você vê aqui apenas a afirmativa 2, a 2 e a 4. Então não ajudou, a gente tem que ler a 4. O governo de Dutra anunciou o rompimento de suas relações diplomáticas com a União Soviética. Novamente, lembrando que a gente está em contexto de Guerra Fria, alinhamento. E aí o Brasil, sim, rompeu com a União Soviética, isso está certo, se alinhando aos Estados Unidos. Então, se a 4 está certa, essa daqui está errada. Por isso, a afirmativa 2. Sempre que tiver essas questões que dão opções, eu sempre vou tentar fazer assim com vocês, para vocês se acostumarem que soube de uma, tem certeza de uma, vai sempre
sempre olhando a resposta, que isso pode ajudar muito na hora de fazer uma prova. 5. O governo João Goulart representou um período de intensa tensão política no Brasil, levando o país à beira de uma guerra civil. Associe corretamente em uma única alternativa as duas colunas abaixo, que tratam sobre esse período. Vamos tentar fazer uma coisa parecida, né? Ir relacionando e vindo direto aqui para a resposta. 1. Medidas de alteração constitucional, agrária, fiscal e administrativa. Olha só, alteração constitucional. Isso já ajuda. Alteração é uma marcha da família? Não. Comício? Não. Uma reforma? Alteração, reforma. Campanha da legalidade? Não. Então você já sabe que o 3 é 1. Então você já vem para cá e marca. Ó, 3, 1. Não ajudou. Todas as opções são 3, 1. Temos que continuar. Movimento a favor da posse de João Goulart como presidente após a renúncia de Jânio Quadros. Isso daqui foi a campanha da legalidade, quando estavam tentando impedir que o João Goulart assumisse após a renúncia do Jânio Quadros. E aí o Brizola vai e começa essa campanha para ter legalidade o quê? De lei, para que a lei fosse cumprida. E o que dizia a Constituição? Se tivesse renúncia do presidente, entra o vice, teria que entrar. Então, aqui no 2, a gente, na campanha da legalidade, a gente tem o número 2. Então vamos lá, ver qual tem 4, 2. Então a gente já sabe que essa está errada, já sabe que essa está errada. Sobraram só 2. Vamos lá. Ação que buscava influenciar a opinião pública contra as medidas tomadas por João Goulart. Então, olha só, aqui estava tentando fazer com que a opinião pública, ou seja, a sociedade como um todo, fosse contra o que o João Goulart estava tentando fazer. Isso foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, onde a classe média, mais importante foi em São Paulo, né, onde a classe média, dizendo-se muito revoltada contra a corrupção, vai e pede que saia, né? O medo, tinha várias coisas, a corrupção, o medo de um golpe de esquerda, esse medo do comunismo sempre representa uma coisa muito forte nessa época. Aqui a gente está falando da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Então, no 1, a gente tem como resposta certa o número 3. Vamos voltar para cá. 1, então a gente já sabe que essa daqui, ó, tá errada. Sobrou então que a ação que buscava criar apoio popular às reformas de base é o que? O comício da Central do Brasil. Quando o João Goulart está vendo que as suas medidas não estão sendo apoiadas, ele não está tendo sucesso em aprovar as suas reformas, ele faz uma série de comícios para tentar ganhar apoio à sua causa. Então, com a resposta certa, a gente tem aqui essa daqui. Né, essa sequência toda aqui de respostas, mostrando todas essas etapas que no final chegou até a implantação da ditadura militar. Tchau!